O paraboloide elíptico, ele vai envolver equações das cônicas elipse e parábola. E a forma geral dele é esse aqui, ó. Notem que se eu ignorar o eixo y, fizer y igual a zero, eu vou ter uma parábola em z e x, né? A parábola voltada para o eixo z, envolvendo os eixos z e x. Então, seria, se aqui eu tenho x e aqui eu tenho z, seria essa parábola aqui. Ela está um pouco apagada, então eu deixei ela aqui, ó. O eixo x é o vermelho, então teríamos essa parábola aqui, ó, tracejada do lado de lá. Se eu ignoro côncava para cima, né, voltada para z, côncava para cima. Se eu desconsidero o eixo x, faço x igual a zero, aqui eu tenho uma parábola agora em z e y. A minha parábola em z e y também é côncava para cima. Então, se eu tomo y, se eu tomo z, eu teria uma outra parábola. Acho que eu inverti os eixos aqui. Eu já esqueci se o x é o vermelho ou o y, mas, de qualquer forma, a gente teria parábolas voltadas para cima no eixo z, né? E se eu considerar somente x, y, se o z for zero, eu vou ter um ponto. A única forma de fazer x2 mais y2 igual a zero é que x, y seja um ponto. Então, seria a origem. X, y fosse zero, então teríamos a origem. E à medida que o z ficar positivo e crescer, eu vou ter agora equações de elipse, né, com eixos cada vez maiores. Notem que aqui o z não pode ser negativo. Se o z for negativo, essa equação não tem sentido. Então, essa equação, dessa forma, me dá o paraboloide elíptico. Uma outra quádrica que a gente pode visualizar é o cone elíptico. Ele é praticamente a mesma equação do paraboloide elíptico, só que em vez de ser z sobre c, ficaria z2 sobre c2. Então, o que vai acontecer é que agora o z, se ele pode assumir valores tanto positivos quanto negativos, que se eu elevo ao quadrado, eu continuo tendo equações de elipses. Então, para qualquer valor de z que eu cortar a minha superfície, eu vou ter elipses aqui. Só que agora, quando eu coloco, por exemplo, y igual a zero, se eu desconsidero esse eixo, o que vai sobrar na minha equação? Vai sobrar x2 sobre a2 igual a z2 sobre c2. Então, o que eu teria? z2 igual a c2 sobre a2 vezes x2. Tirando raiz de todos os lados, o z passa a ser mais ou menos c sobre ax. E aqui nós temos equações de retas passando pela origem. Então, se eu fizer, e a mesma coisa vai valer se eu tirar o eixo x, fizer x igual a zero. Então, agora eu não tenho mais as cônicas, né? Hipérbole, elipse, parábola. Agora eu vou ter retas passando pela origem, formando, então, o meu cone elíptico. Se A e o B forem iguais, ao invés de elipses, aqui eu teria circunferências. Então, seria o cone circular. Uma outra quádrica que a gente pode visualizar é o hiperboloide de uma folha. E aqui está a representação do hiperboloide. Se eu fizer z igual a zero, nós teremos aqui x2 sobre a2 mais y2 sobre b2 igual a 1, que seria essa elipse aqui, ó. E à medida que o z vai aumentando, eu vou aumentando os eixos dessa elipse. Então, planos paralelos ao plano xy, que seriam z igual a constantes, vão me dar elipses, né? Se eu agora ignorar o eixo y, ou fizer y igual a zero, aqui eu teria a equação de uma hipérbole, tá? Como menos está no z, essa hipérbole vai passar pelo eixo x, então seria essa hipérbole aqui com a outra lá atrás, ó, os ramos da mesma hipérbole, né? Se eu fizer x igual a zero, eu vou ter hipérboles em yz. Novamente, como menos está em z, essa hipérbole passa no eixo y. Então, teríamos, né, que seria o eixo real, um ramo da hipérbole aqui e outro ramo da hipérbole ali. Variando, então, os eixos, né, x, y e z, a gente teria um hiperboloide de uma folha, quando nós temos esse tipo de equação. Mudando um dos sinais aqui, a gente passa a ter o hiperboloide de duas folhas. Agora, olha o que vai acontecer aqui. Se eu ignorar, nesse caso, o eixo y,
nós vamos obter uma hipérbole em z e x. z2 menos x2 igual a 1, porque eu estou ignorando o eixo y, vai me dar uma equação de hipérbole, logicamente dividido por c2 e a2. O que acontece aqui é que como menos está no x, essa hipérbole passa em z. Então, se eu pegar, por exemplo, x com z, eu vou ter essa hipérbole, né, ou essa hipérbole aqui, ó, voltada para o eixo z, que seria o eixo real. Se eu faço x igual a 0, eu vou ter hipérbole agora em zy, e o menos está no y. Então, essa hipérbole também está passando pelo eixo z, ela vai ter a concavidade voltada para o eixo z. Então, pensando em zy, eu teria essa hipérbole daqui. Fazendo agora z, desconsiderando agora o z, por exemplo, fazendo z igual a constante, né? Se eu fizer z igual a 0, por exemplo. Então, se eu fizer z igual a 0, a minha equação é z2 sobre c2 menos x2 sobre a2 menos y2 sobre b2 igual a 1. Então, agora a gente vai ter menos x2 sobre a2 menos y2 sobre b2 igual a menos z2 sobre c2 igual a 1. O que acontece aqui? Para ficar de uma forma que eu consiga entender qual cônica é, menos e menos não tem, né? Vou multiplicar tudo por menos, então. Então, vai ficar x2 sobre a2 mais y2 sobre b2 igual, desculpa que é um mais, né? Eu passei só esse z para cá. Então, ficaríamos com z2 sobre c2 menos 1. Então, essa parte aqui me indica que seriam elipses. Só que essa parte aqui tem que ser positiva. Para essa parte ser positiva, esse z aqui, ó, vai ter que ser maior que c. Que aí, por exemplo, c2, se z for igual a c, z sendo igual a c, isso aqui vai ficar 1. 1 menos 1 é 0. Então, a gente teria o ponto com z igual a c. Porque a única forma de x2 mais y2 serem 0 é que x e y fosse 0. Como z é c, fica o ponto 0, 0, c e 0, 0 menos c. O z pode ser, né, tanto mais c quanto menos c, porque ele está ao quadrado. Então, se o z for maior que o c, eu vou ter equações possíveis. Se o z for, por exemplo, 2c, né, alguma coisa maior que c, agora, no geral, eu teria a equação de uma elipse. E à medida que o z vai aumentando, essa elipse vai tornando cada vez maior. Então, eu teria elipses aqui assim, ó. Então, eu teria várias elipses e esse espaço aqui entre menos c e c para o z, eu não tenho nada. Porque nesse espaço, essa conta vai dar negativa e aí, desculpa, essa aqui de baixo, né? Essa conta que vai dar negativa e aí não faz sentido eu fazer essa igualdade. O hiperbolóide, então, passa a ser de duas folhas por causa disso, porque eu vou ter um espaço aqui que eu não vou poder usar os valores de z para construir a minha equação. E essa, então, é a última superfície quádrica que a gente estuda.